Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que tem acompanhado a guerra na Ucrânia, sendo que em determinada altura, nestes últimos dias, parece ter havido uma tentativa de Vladimir Zelensky de falar sobre negociações de paz. Evidentemente que a Rússia fez de conta que não ouviu semelhante coisa. Como é que tem visto os últimos dias da guerra na Ucrânia, embaixador? A guerra na Ucrânia parece dirigida por Fernando Santos como selecionador, isto é, são empates sucessivos do tempo. Eh, o facto de estarmos no inverno, o facto de estarmos numa situação ainda de debate sobre o financiamento americano, o facto de haver algumas hesitações ainda quanto à parte do financiamento europeu à Ucrânia, faz com que a guerra esteja, digamos, mais ou menos, eu não digo parada, porque não se pode dizer parada, pelo menos respeitando as vidas que ali se perdem dos dois lados, que tem sido uma guerra extremamente mortífera para os dois lados. Peço desculpa, e a Ucrânia está a passar, de facto, um momento muito complexo, muito complicado, porque depois da sua contraofensiva percebeu-se que a Rússia, eh, eu diria que mais por pressão e quantidade dessa mesma pressão, tem conseguido segurar aquilo que era à sua frente. Eh, Zelensky continua a falar com um discurso um bocadinho errático de que as pessoas já estão um pouco cansadas, mas que se percebe por parte de quem está acossado no plano internacional e que vive com a angústia de ver os seus apoios crescentemente, não, se não a diminuir, pelo menos com grandes hipóteses de serem diminuídos, e portanto o discurso de Zelensky é um pouco angustiado, mas percebe-se isso. Hum, não estamos a ver grandes hipóteses de que as propostas de Zelensky de paz possam ir avante. Convém lembrar que aquele famoso plano de paz da Ucrânia eh, tinha dentro de si, eh, por exemplo, o levar os dirigentes russos ao Tribunal Penal Internacional, os russos pagarem os custos da guerra. Quer dizer, ninguém está a ver Moscovo a fazer uma paz com base nisso. Disse, Claro. mas seria a parte justa. Bom, mas a justiça não é necessariamente digamos, o modo como as guerras acabam. E por isso mesmo não parece haver condições. Putin claramente está à espera de ver o que é que dá a vida política americana, e em particular a possível chegada de Trump, que continua, digamos, no seu percurso. eh, Se as eleições fossem hoje, Trump ganharia a Biden, vale a pena dizê-lo. Eu volto a dizer aqui uma coisa que disse aqui há 2 semanas. Eh, um Trump 2 não será necessariamente em relação à Ucrânia a mesma coisa que foi o Trump 1. Claro. Isto, nós temos que perceber que houve um trauma na opinião pública americana relativamente à Rússia, nomeadamente em relação ao caráter agressivo face à Ucrânia, e isso não é independente daquilo que Trump vai fazer. Trump não deixará de ter isso em conta. No passado, a imagem de Putin, ao tempo de que Trump foi presidente, não era exatamente a mesma que é hoje. Pois, claro. Muito pior. E, portanto, Trump não deixará de ter isso em conta. Independentemente de ser o personagem que é. Mas, apesar de tudo, há realidades de facto que não podem ser mudadas. Trump pode julgar, negociar com a Rússia, e negociar com a Rússia significaria seguramente negociar em desfavor da Ucrânia, isto é, pela cedência de alguma parte do território ucraniano, que é essa a leitura de Trump, mas também é essa a leitura de muitos dirigentes europeus que estão calados. E, portanto, a noção de que mais cedo ou mais tarde qualquer final desta guerra não significará necessariamente uma vitória da Ucrânia e a capacidade da Ucrânia de gerir todo o território que o direito internacional lhe deu desde 1991, e acabará por ser a cedência de algumas zonas, particularmente para a acomodação daquilo que são as comunidades russas dentro da Ucrânia. E, Mas portanto, talvez, se me permite que interrompa, embaixador, talvez a grande diferença entre o Trump 1 e Trump 2, como diz, seja o facto de uma vitória da Rússia na Ucrânia ser também uma vitória da China como contraponto aos Estados Unidos, e isso claramente o Trump não quererá que aconteça. é uma vitória da China relativa, António. Se você reparar, Relativa, claro. nas últimas semanas, em relação à Ucrânia, não se ouve falar da China, Sim. praticamente. Quer dizer, a China, como aliás não se ouve falar da China relativamente ao Médio Oriente.
A China, Há ali um apagão, de facto. a China mostrou o seu lado. A China mostrou o seu lado, mas não tem dado sinais de envolvimento em qualquer dos lados. E, portanto, a China quis e conseguiu, quer no caso da Ucrânia de uma maneira, quer no caso do Médio Oriente de outra maneira, mostrar, no caso da Ucrânia, que não deixa cair a Rússia, mas não a deixa cair metendo ao bolso, digamos. No caso do Médio Oriente, a China polarizou contra os Estados Unidos. Todo o restante mundo, ou grande parte do restante mundo, os Estados Unidos têm sofrido, em relação ao Médio Oriente, as maiores humilhações que alguma vez a América passou nas Nações Unidas. Dir-me-á, isso em diferentes Estados Unidos, estão-se nas tintas para aquilo que acontece nas Nações Unidas. Pois, é verdade, mas apesar de tudo, alguma legitimidade residual ainda existe nas Nações Unidas. Eh, enquanto que na Ucrânia os Estados Unidos conseguiram, apesar de tudo, juntar um grupo de países e só são contados, eu diria, fora do lado dos Estados Unidos, aqueles que se abstêm. No caso da Médio Oriente, os Estados Unidos foram completamente condenados, tal como Israel, e apenas com o apoio de algumas ilhas do Pacífico. E, portanto, nós no caso da Ucrânia vemos a China a desaparecer. É verdade, António, que a China, digamos, é o contraponto dos Estados Unidos. E as pessoas em Washington, quer no campo republicano, quer no campo democrático, olham para a China como adversário e veem a China do lado da Rússia. E isso naturalmente também contribui, digamos, para agravar a imagem da Rússia nos Estados Unidos. Quer dizer, portanto, se a Rússia aparece ligada à China, se a China é o adversário, logo a Rússia, digamos, fica com uma imagem pior. E Trump vai ter que ter isso em conta nas Certo. decisões que vier a tomar relativamente à Ucrânia, se por acaso for presidente, porque a opinião pública americana está marcada por isso. Está marcada por isso. Independentemente de querer ou não querer gastar dinheiro com aquilo. Porque agora a opinião pública americana tem, digamos, os políticos americanos têm três frentes. Uma é Israel, que é uma coisa que Trump defenderá até ao fim, eu diria com mais força do que Biden. Outra é a fronteira do México, que Trump defenderá até ao fim e tentará colocar lá o dinheiro que for necessário. E a última é a Ucrânia. E o dinheiro, apesar de tudo, não é elástico, e nos Estados Unidos há muitas políticas públicas que precisam de financiamento. E como em qualquer país do mundo, independentemente de ser um país muito rico, não é um país incomensuravelmente rico. E por isso Claro. mesmo tem que alocar os dinheiros de um lado e do outro. E nessa alocação de dinheiros estão exatamente as prioridades ideológicas da política americana. Claro. Entretanto, a Ucrânia continua a dizer que o armamento, as munições, as armas estão a acabar. É também por aí a possibilidade do fim da guerra, desgraçadamente para a Ucrânia, não é? A Ucrânia tem. É assim, nós estamos. Há munições que, entretanto, há equipamento que, entretanto, chegou e que está a ter efeito. A Ucrânia tem utilizado com grande sucesso, por exemplo, em ataques à Crimeia. A Crimeia estava muito mal defendida, sob o ponto de vista Certo. antiaéreo, como aliás tem visto, e a Crimeia, neste momento, é eu diria, um palco que a Ucrânia utiliza para mostrar a fragilidade da Rússia. Por outro lado, a Ucrânia está com um problema de munições e a União Europeia e os países da União Europeia que tinham prometido munições e até tinham um calendário para o fornecimento dessas munições, aparentemente não têm uma capacidade de mobilização das suas indústrias militares à altura daquilo que são os interesses da Ucrânia e as necessidades da Ucrânia. E, portanto, por outro lado, a Ucrânia também está à espera dos F-16. Vamos depois saber onde é que os vai pousar. Porque os F-16, também convém dizê-lo, esses F-16 vão ser dados à Ucrânia, não podem ser colocados na Roménia, na Polónia, na Estónia, Letónia, Lituânia, depois põem lá um piloto ucraniano e vão atacar a Rússia e voltam para a Ucrânia, para a Estónia ou para a Polónia. As bases não podem ser fora do território, porque se as bases são em território NATO, obviamente que a Rússia tira conclusões, porque a base onde partem os F-16 de facto, passa a ser um objetivo militar. Claro. E, portanto, entraríamos aí numa situação, digamos, de artigo 5º e de uma situação extremamente complicada. Os Certo. F-16 têm que ir para bases na Ucrânia, para aeroportos na Ucrânia. Esses aeroportos Claro. ficam também, eles próprios, digamos, sob o risco de serem atacados pelos Sukhoi russos.
E, portanto, vamos claro, ter um novo número quando for a chegada dos F-16. Mas é evidente que se a Ucrânia conseguisse operacionalizar a utilização de F-16, mudava, de certa maneira, equilibrava o sentido da guerra. Porque neste momento a Rússia tem praticamente, digamos, a totalidade da capacidade de ação no espaço aéreo ucraniano. E a certo. Ucrânia, a Ucrânia deixou de ter força aérea praticamente desde o início desta guerra. É um tema que iremos com certeza continuar a acompanhar. Obrigado, embaixador. Continuo a assistir aos programas da Arte da Guerra, nomeadamente este, nos sites do Jornal Económico, onde encontrará tudo aquilo que o embaixador Seixas da Costa tem dito sobre estas matérias. Para a semana cá estaremos novamente com 3 novos temas, 2 deles, com toda a certeza, os mesmos de sempre. Até lá.